7, porque nós não falamos do sétimo selo aqui de manhã, nós vamos voltar ao sexto selo, aliás. Tá gravando, velho. O quinto selo. Não, sexto selo, que é de 12, capítulo 6, de 12 a 17, e depois vamos ler o capítulo 17 e entrar no 8. Havendo aberto, Apocalipse 6, 12, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Nós vimos, irmãos, no quinto selo, as almas daqueles que haviam sido mortos. Principalmente, está em foco aqui o tempo da perseguição de Domiciano, que foi o período mais cruento da perseguição dos imperadores romanos contra os crentes, contra os servos de Jesus Cristo, no período do Império. Ali pelo ano 80 e pouco, até a morte de João. E houve muita morte. Os crentes foram sacrificados nas arenas, queimados vivos, eles mortos a espadas, eles eram jogados aos animais para lutar contra os animais nas arenas, e houve muita morte, muito derramamento de sangue. João, nesse período, conheceu a prisão da ilha de Fátima. Ele foi colocado ali pelo imperador. Mas João não foi um mártir no sentido de morrer como resultado de execução do império, nem nada disso. João morreu naturalmente. Ele não foi um mártir, não. Mas ele enfrentou todo esse período de perseguição e ele viu as grandes atrocidades do império. Agora, os mortos estão lá debaixo do altar. Disse alguém que é em derredor. Não, o texto fala que eles estão debaixo do altar. Em Israel, o altar sempre foi uma peça fundamental do templo, porque o altar garantia a vida das pessoas. Se alguém estivesse sendo perseguido e corresse, segurasse no altar, não morreria. Ele ganhava a sua vida. E uma dos que seguraram na ponta do altar foi o Joabe, porque Joabe foi um problema muito sério no governo de Davi, ou para Davi. Joabe era primo de Davi, era filho da sua tia, Zeruia. Ele e os seus irmãos que serviram como soldados, como guerreiros no exército de Davi, eles deram muito trabalho. O Joabe era sedento de poder e de sangue. Ele matava mesmo sem piedade, quem quer que fosse. Não tivesse conta com Joabe, porque ele mataria. Obrigado, Maurício. E então, ele se tornou um problema para
para Davi. Por quê? Porque ele cometeu desatinos sem a permissão de Davi, e quando Davi ia cobrar dele, ele sempre tinha uma defesa. Ele se defendia com a carta que Davi havia mandado para ele, para sacrificar Elias na frente de batalha, ou Urias. E então, quando o Davi se levantar e dizer: olha, eu tenho essa carta, Davi, ninguém sabe. Como nós sabemos a história? Por revelação divina. Sabe, irmãos, a pior coisa é a gente cair na mão do inimigo cruel. A pior coisa do crente é cair na mão do Satanás. E o crente pode dar legalidade a Satanás de estar preso nas mãos dele. E é aí que Satanás vem e faz o seu estrago na vida. Interessante, essa semana eu comprei um livro de teologia do pastor Richard Stuss. E esse foi um missionário muito bom, estudioso, sério. Ele foi professor no Seminário do Sul, depois foi transferido para São Paulo e morreu em 2009, aposentado já, e ele morreu com quase 100 anos. Mas o Richard Stuss, ele estava falando, ele era bom batista. Eu julgo que um bom batista crê totalmente em todas as promessas bíblicas e em tudo que a Bíblia ensina. E, inclusive, ele cria numa coisa que geralmente os crentes tradicionais não creem e não aceitam: que um crente pode ser usado por Satanás. Pode até ser administrado por Satanás. E pode sim. O Richard Stuss diz que pode. Quando o crente dá legalidade ao diabo, ele pode administrar a vida do crente e inclusive ficar lá, atormentando o crente, né? Deprimido, adoecendo, estragando a vida do crente. Tem muita gente aí que está sob administração satânica e está pensando que é provação de Deus. Não é não. É tentação mesmo, é opressão do inimigo. O crente pode ser opresso e inclusive ficar doente. Quando? Graças a Deus, não é quando fica surdo, é quando dá legalidade ao pecado na sua vida. O pecado, irmãos, trava a vida do crente, entristece o Espírito Santo, impede as bênçãos de Deus e dá abertura para Satanás chicoteá-lo. Esse problema de ser entregue na mão do executor da sentença do inferno, né? Fica lá, debaixo do comando do inimigo. E então, irmãos, nós precisamos de tomar cuidado com essa realidade, porque crente pode ser administrado pelo diabo. Se ele der brecha, ele administra mesmo. E aí fica deprimido, opresso. A coisa é feia, séria. E as pessoas não estão pensando muito em depressão, mas cuidado. Não fique deixando as coisas na cabeça sem solucionar, não. Não fique levando problemas sem solução ou não querendo a solução. Não alimente a amargura na sua vida, porque eu nunca vi coisa que gera mais amargura do que coisa que gera tanta amargura na vida da pessoa, tanto problema quanto a amargura. A amargura, ela brota, você sabe? A amargura tem um poder de contágio muito grande. Quando o crente fica amargurado, ele atinge a vida de todo mundo em derredor dele. Quando o homem de Deus entra no processo de amargura e depressão, ele vai sofrer mesmo o trabalho contrário de Satanás na vida dele. Então, irmãos, agora esses crentes estão debaixo do altar e eles estão lá
esperando o dia do julgamento. Mas desde quando esses crentes estão lá? Alguns intérpretes acham que desde Abel até os que foram perseguidos por Domiciano, por Nero, Domiciano, esses imperadores mais cruéis do império, esses são aqueles que estão lá. E eles, aberto muito cedo, eles vieram à tona, saíram debaixo do altar, e lá debaixo do altar eles clamaram por vingança. E disseram: até quando, Senhor, tu não vingarás o nosso sangue das mãos daqueles que nos trucidaram lá na terra e estão lá? Até quando tu não vais fazer justiça e não vais vingar o nosso sangue? Aí Deus ordenou que eles se aquietassem, vestidos de branco, e que eles esperassem, porque eles ainda ficariam ali até que fossem completados todos aqueles que seriam martirizados como eles. Mas agora, os que iriam ser martirizados será ainda no tempo do anticristo. Só lá que eles vão ser liberados. Todos, quando chegarem os mártires da grande tribulação provocada pelo anticristo, então todos sairão e entrarão na sua eterna herança. Até agora, eles estão, as almas, e até o tempo da grande tribulação, as almas estarão sob proteção do Senhor. Porque o céu exige um corpo próprio para lá. E quando é que você recebe este corpo? E recebe a sua herança total? Só nesse ponto é que você vai receber o seu galardão, é que você vai ser elevado ao seu lugar nos céus. Até quando? Até quando nós vamos ficar sem a posse dos nossos bens? Estamos salvos, sob proteção, mas falta receber a herança. Até quando? Onde está isso? Vamos lá. 1 Coríntios 15. Acharam? Quantos acharam? Digam amém. Amém. Eu disse para dizer amém. Amém. Tá. Então vamos lá. Agora vocês, o café parece que deu sono em vocês. Muito bem. Capítulo 15 de 1 Coríntios 51 a 57. Vamos ler, cada crente vai ler um versículo. Vamos lá. Verso 51.
Versículo 53 de 1 Coríntios 15, irmã Emília. Verso 53. Pode ler, irmãos? 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 54. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o qual é morto se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Pagada foi a morte pela vitória. 55. Onde está o morto, teu habitante? Onde está o inferno, tua vitória? 56. Não, 57, a senhora leu? A senhora leu errado. 56, o abrião da morte do pecado, a força do pecado é lei. 57, de 1 Coríntios 15. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58, o que diz? Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Tudo que você ganhar, tudo que você conquistar, ficará aqui. Em termos materiais, você não vai levar nada. Alguns morrem com fome, porque não podem comer, ou morrem de fome. Não levam nada, até o estômago vazio leva. A única coisa que você faz, leva, é a sua herança espiritual. É aquilo que você conquistou em Cristo. O seu trabalho pelo Senhor. E diga-se, meu irmão, cuidado com o que você está fazendo da sua vida. Alguns vão morrer sem direito a nada. Aí o pastor disse assim: olha, muitos crentes vão entrar no céu só com a pele do dente. Aí a irmãzinha disse: graças a Deus, mas eu vou entrar. Agora sim, mas quando você estiver lá, alguém diz assim: olha aqui, o galardão do crente está na conquista dele de um lugar que ele vai assentar na proximidade ou muito longe do trono. O maior galardão vai sentar bem rente ao trono. A velhinha levantou e disse assim: não estou fazendo questão, está bem pertinho do trono, não estou fazendo questão, está lá no lugar, mas no céu. Agora no céu não tem microfone não, tá? Hein, Joãozinho? Querido, o que nós estamos fazendo? Com a nossa herança celestial. Estamos trabalhando, investindo no reino. Pois eu creio, irmãos, que nosso galardão está muito relacionado às nossas conquistas em relação a outras pessoas, ao nosso investimento nas outras pessoas, em termos de ajuda, de socorro geral, de misericórdia, de falar de Jesus, de conduzir a Cristo. Esta é a maior herança, porque é a conquista eterna. Agora, nós temos aqui o tempo da ressurreição. Aqui fala de encontro com Cristo nos ares, por isso alguns dizem que esse é o tempo do arrebatamento. O que vai acontecer? Primeiro, teremos dois tipos de gente. Oi, Jesus. Tudo acaba na terra.
e céu para mim. Então, irmão, nós teremos, para o arrebatamento, nós teremos dois tipos de pessoas: vivas e os que já morreram. Quando a trombeta soar, o que vai acontecer? Primeiro, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, diga-se nós, os que estivermos vivos, o que vai acontecer? Hein? O que vai acontecer, Elias? Você vai receber um novo corpo. Um corpo zeradinho, novinho, em folha, como aquele de Cristo. Como Ele é, seremos todos transformados. Por que, Adriano, nós temos que ser transformados? Os mortos já ressuscitarão com um corpo espiritual, como o de Jesus. Um corpo. Gente, é corpo. Não é uma coisa transparente, não. Um corpo. Corpo próprio para subir e viver a eternidade com Ele. Mas um corpo semelhante ao de Cristo. Sem limitações. Sem enfermidades. Bonitão. Hein, pastor? É. Sabe que nós vamos ser arrebatados, pegar o nosso corpo e vai correr antes? Hein? Antes eles mostram depois pegar o nosso corpo. Vai ser transformado. Você, se estiver vivo, vai ser transformado. Receberá um corpo espiritual, o seu corpo para a eternidade. Porque você estará subindo com Cristo, se estiver vivo. Aí não sofre essa morte física. Agora, os mortos ressuscitarão com o corpo dos céus. Por quê? Porque carne e sangue não podem herdar o reino. Temos que ser transformados. Quando isso vai acontecer? Você é uma beleza, Zaf. Quando isso acontecer? Na ressurreição do arrebatamento. Que haverá uma ressurreição final dos injustos. Aí é para juízo. Vivos, transformados. Mortos em Cristo, hein, gente? Os que morreram na esperança de Cristo, ressuscitados. Ressuscitados. E aí então, o apóstolo Paulo afirma: porque convém que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Isso aqui é corruptível, isso é mortal. Vai se revestir de incorruptibilidade e de imortalidade, José. Agora a morte, nunca mais. E eu estou aguardando o arrebatamento para ser transformado. Aí não vou ser comido pelas minhocas. Serei transformado. Mas então, neste dia, receberemos um novo corpo para um novo estágio de vida com o Senhor para sempre. Revestidos de imortalidade. Você não será revestido de eternidade, mas de imortalidade e de incorruptibilidade. Nunca mais corrupção para você. Nunca mais depreciação.
Você vai ser revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Nada será corruptível mais. Você não vai precisar do pitangui lá no céu para fazer as plásticas famosas, né? Agora, ai de quem recebeu um corpo feio, vai estar frito, né? Mas ninguém vai receber corpo feio. Não haverá mais essas coisas. Não haverá mais dor. Então, diz o apóstolo Paulo, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória? Não haverá mais nenhuma vantagem, nem da morte, nem do inferno sobre nós. Não precisamos temer mais essas coisas, porque o aguilhão da morte é o pecado. O que é aguilhão, gente? O que quer dizer isso? Me diga aí. O que quer dizer aguilhão? Vocês sabem o que é um aguilhão? Um aguilhão. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês nunca trabalharam com carro de boi, eu já fui candeeiro. Mas, de uma forma geral, os carreiros, os que tocam carro de boi, dirigem, carro de boi precisa de direção também, né? Eles o fazem principalmente com os dois bois que estão no junto do carro. Quando eles querem virar para cá, eles cutucam uma vara. Aquela vara tem um ferro na ponta, um ferrão, é o aguilhão. Com aquele ferrão eles pedem e o boi vai. É isso aí que é aguilhão, o aguilhão do pecado. O sofrimento do pecado é a morte. O que traz sofrimento da morte, o momento da morte, é o pecado. É consequência do pecado. Agora, então, onde está a morte, a tua vitória? Onde está? Vamos voltar lá. Confundi os dois aqui. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno, a tua vitória? Já não haverá mais morte, então o inferno não tem vitória mais. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bons mesmo, né? Aí é que está a diferença. Crente mesmo, sabe a coisa, quando diz um negócio desse, glória, aleluia! Mas vocês ficam em silêncio. Meu Jesus, o apóstolo diz: onde está o inferno, a tua morte do teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E você permanece. Você tem ou não tem vitória? Então, se une com Paulo dizendo glória, aleluia, bem forte. Gente, isso é tremendo. É isso aí, Elias. Meus irmãos, o aguilhão da morte é o pecado e a força da lei. É o pecado e a força. Não, o aguilhão da morte é o pecado e a força da lei. A força do pecado é a lei. Estamos livres de tudo isso. Vocês não se sentem livres? Por que fica em silêncio? Não pula aí nas cadeiras de alegria. Estou livre. Agora, aí o apóstolo Paulo sai com esta. Portanto, meus amados irmãos, se as coisas são assim, vão acontecer desta maneira, se esta é a qualidade da nossa esperança, portanto, meus amados,
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é que vão no Senhor. Você receberá a recompensa. Mas o grande problema, você tem uma recompensa? Como ter recompensa? Recompensa de quê? A recompensa vem como? Através da sua vida abundante no Senhor. Através de uma vida significativa no Senhor, com propósito. O crente tem que saber o seu destino. O crente tem que conhecer o seu momento de vida. O crente tem que conhecer a sua recompensa. Tem que ter esperança de recompensa. Senão não valeu a pena viver a vida. Viver vida cristã só esperando uma boa morte não é suficiente. Mas há mais além da morte, além da vida em Cristo. Então, meus amados, agora a promessa de Apocalipse 6 é que estas almas, elas seriam no momento recompensadas. Agora, o sexto selo, ele diz assim, verso 12 de Apocalipse 6: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalados por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Você já pensou, de repente, o monte que estava ali, ele anda. E foi isso que aconteceu quando João teve a visão do sexto selo. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, toda serva, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Agora, domingo passado toquei ligeiramente nisso. Irmãos, vocês já pensaram, o cordeiro nunca fica irado. Mas já diz que quando o cordeiro fica irado, ele é quase inadministrável. Então o cordeiro aqui está irado. E Deus está com a balança do juízo nas mãos para o julgamento. Que julgamento? Agora uma perguntinha para os senhores. Os crentes vão ser julgados? Crente será julgado? O crente verdadeiro será julgado? Será assim. Diz Paulo que nós vamos receber, ser julgado por tudo que nós fizemos por meio do povo. Tudo que nós fizemos vai ser avaliado, mas o crente não vai ser julgado sujeito à condenação eterna. Não há esse tipo de juízo, porque quando salvo nós já estamos julgados. Acabou o outro julgamento, salvo de verdade. Mas vamos ser avaliados quanto ao que fizemos aqui na terra. Vocês sabiam disso? Isso está na Bíblia. Um bom doutrinador tem que se mostrar na Bíblia.
Vamos ver uma coisa? 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá? Quem achou, deu glória, glória, aleluia. Vamos lá. Ah, isso aí. Muito bem. Paulo aqui fala de fundamentos, capítulo 3. Mas nós vamos ler sobre isso a partir do verso 11 até o 15. Vamos lá. Cada um pode ler o versículo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia se declarará. Porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. 14. A obra de alguém, todo fundamento do fogo, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se firmar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Mas não fez o contrário, através do fogo. Muito bem. Você vai edificar uma casa. O que você coloca primeiro? Hein? Os fundamentos. Aí você tem que pôr fundamento. Se você quer uma casa forte, resistente, você coloca fundamento. Fundamento. Vou pôr no singular. Aí está o fundamento da casa. Como é que chama o fundamento aí? Paulo chama o fundamento? Jesus Cristo. O fundamento da vida cristã é Cristo. Muito bem, a sua fé é em Cristo. Quando você creu em Cristo como seu Salvador e Senhor, entregou a sua vida a Ele, confiou a sua vida a Ele, você lançou o fundamento. Agora, o que vai ser a sua vida cristã? O que você fizer nela e dela, através dela, você vai lançar o quê? Os tijolos, a edificação. Aí você vai fazer a casa sobre este fundamento e vai com ela até em cima. Pode pôr um reloginho aqui. Vamos pôr 9 em algarismo romano. 10, 11, tá 12.
etc. 6 aqui. 3 aqui. Muito bem. Você pode pôr um reloginho na casa. Você pode fazer uma janelinha. Outra janelinha. Você pode fazer uma porta. Etc. Quartos. Tudo isto é a construção da casa. Mas o fundamento tem que ser bom. O fundamento da nossa fé é Cristo. Este fundamento é sobre ele que você vai construir. Agora, tudo que você fizer na edificação do seu edifício em Cristo, você pode ser madeira, palha. Tem gente que faz casa de palha, não tem? Tem ou não tem? Ou palha, barro e palha, barro e capim. Como é que chama aquela que bate barro de um lado? Você pode fazer de sapé, mas pode fazer de barro, de pedra, de ferro. Aí acontece que estas coisas que você vai fazendo edificando sobre Cristo, delas, suas obras, você vai receber galardão. E as suas obras serão provadas como? Em Elisânia? Pelo fogo. Tudo vai ser provado pelo fogo. E o apóstolo Paulo diz uma coisa: se o que você fizer na sua vida, através da sua vida, em relação a tudo no reino, em relação às outras pessoas, isso são obras que vão ser provadas pelo fogo. E se as obras não resistirem ao fogo, se queimarem todas, o que vai acontecer com você que foi um crente aqui na terra? Mas um crente relapso, preferia o jogo do Flamengo do que a campanha do Jim Swaggart, preferiu ir ao botequim do que ir ao culto de oração que o infeliz do pastor Vilaça dirigia. Preferiu ir para o Brasil com os coleguinhas ao invés de ir ao culto de oração. Preferiu ir almoçar com um amigo no domingo do que a escola bíblica dominical. Aí você fica barrigudo e escalifrado espiritualmente, magrinho. O que aconteceu com você? Comi demais. Está gordo, fisicamente magro espiritual, morrendo. Aí, isso tudo vai ser provado. Tudo que você fizer é contabilizado na região celestial. Por isso que há milhões de anjos registrando. Vai ser registrado no livro. E no dia do juízo os livros vão ser abertos. O livro vai ser aberto. E aí? Chega a Daiane. Daiane, vamos ver o que está lá, Daiane. Páginas e mais páginas, em branco, sem nada. E aí? Aquilo arrancado e jogado fora. E aí? Mas e se Daiane chegou lá? É porque era salva. Mas o que vai acontecer daí? Você vai receber galardão. E se não tiver nada para receber? Você já pensou, crente, o Bruno entrega já pensou, Bruno, o crente entrega as traças para sempre no céu? Sem direitos, sem nada, mãos vazias, coração vazio,
cabeça cheia de coisas menos de evangelho. Hein? Hein, seu Davi? Hein, dona Nádia? Solta as beiradas. Vocês já pensaram a Emília chegando no céu, dona Emília chegando no céu, com as mãos abanando? Acorda aí, minha dona Emília. Hein, dona Emília? A senhora já pensou a senhora entrar no céu sem nada nas mãos? Hein, dona Ed? Dona Ellen? Hein? Nada, Senhor, nada. Esta é que será a hora difícil. Porque as obras, cada um vai receber a recompensa de acordo com as suas obras. E se as obras se desfizerem todas, não ficar nenhuma, o que vai acontecer, Elias? Vai ser salvo. Vai ser salvo. Paulo diz como? Todavia, como através do fogo. Como que através do fogo. Passou pelo fogo, queimou tudo, ele entrou puro. Não tem nada. Está liso. Só com a pedra dos dedos. Está vendo, Manuel? Gente, agora, da nossa perspectiva, não é nada, mas pense isso no céu. Pense você diante de Deus, zeradinho. Está tão zeradinho quanto aquele que vem de maré descido. Né? Então, nós devemos pensar nisso e colocar a nossa vida cristã numa nova perspectiva. Aqueles que estavam debaixo do altar tinham sido mártires. Todos os mártires de todos os tempos estão lá, aguardando que se vingue o sangue deles das mãos dos seus homicidas e assassinos. Agora, irmãos, mas a vida cristã é um projeto de Deus para nós. Não precisa ficar apavorado com os cavalinhos do Apocalipse, nem os pretos, nem os brancos, nem os amarelos e nem os vermelhos. Não precisam ficar preocupados com os flagelos, se você estiver firmado em Cristo. Amém. Todo este livro foi escrito com um propósito: consolar os crentes e falar a eles a respeito da sua esperança. Os selos, as trombetas, todas as provas aconteceram para julgamento dos ímpios. Mas para os crentes há esperança, mesmo a despeito dos piores males que possamos receber aqui, da falta de compreensão. Irmãos, deixe-me dizer para vocês, a vida cristã em si, ela envolve sofrimento. Jesus diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o ponto é o seguinte: o viver em Cristo. Vocês já pensaram quanto sofrimento para um homem realmente cristão, verdadeiro, uma mulher, viver no mundo hoje? Um jovem, pense uma moça que quer levar a vida a sério. Pense num rapaz que quer levar a vida a sério, que leva a vida a sério. Pense num homem que leva a vida a sério. Pense numa mulher que leve a vida a sério. Pense num pastor sério, num líder sério, numa líder séria. Pense num crente verdadeiro num mundo como este, gente. Num mundo terrível, num mundo satanizado, num mundo materialista, num mundo sem esperança, sem perspectiva, sem Deus. Isso é desesperador. E você vendo as coisas acontecerem que são resultantes da prática do pecado na sua prática diária, gente. As famílias morrendo, jovens morrendo, meninas, crianças morrendo, meninos, meninas, bebês sendo estuprados.
quando o pastor Ciro estava sentado em casa ouvindo o pastor Ciro, e ele disse: olha, se pasmem, mas há mais de 800 planos de governo para ser aprovado, e todos eles têm fundamentos imorais. Todos. Então ele está dizendo: cuidado quando vocês forem votar. Cuidado com quem vocês for votar. Vou votar por causa da carinha bonita dele. Não vote não. Vote num homem de verdade. Uma mulher de verdade. Porque, irmão, nós estamos sentenciando. Depois ficamos aí correndo, orando, para não acontecer a aprovação do casamento gay, do menes gay, da menesgueia. Não tem jeito. Não tem nhenhenhé, não. O que você semear no voto, você vai colher. Isso é sério. Então, irmãos, crente tem que ser vivo para ele garantir alguma coisa aqui na terra. Agora, não se esquecendo nunca de que ao crente compete compartilhar o evangelho da esperança. E não há outra esperança para o mundo senão essa igreja. Eu tenho pavor. Vocês sabem, nos últimos dias, eu nunca pensei que eu ia sofrer de refluxo. Já pensou? Você dormir com a comida toda aqui. Mas depois de velho fiquei com refluxo. Sabe o que é isso? Ansiedade pela igreja. Jesus já morreu pela igreja, mas o quadrado do Vilaça tem que ficar preocupado. Por quê? Porque nós não estamos atingindo os nossos desafios. Eu sonhei nesta altura da minha vida estar com 20 missionários no campo. 3. O que nós temos sonhado, meu Deus? Eu vivo sonhando com a igreja superlotada. Por quê? Porque eu não aceito o fato de uma igreja como esta plantada neste lugar, no coração desta cidade, com mais de 500 mil habitantes e ela com 550 metros. Queridos, precisamos sacudir o jugo, porque se cada um de vocês adultos trouxer uma alma para Jesus este ano, vocês vão dobrar essa igreja este ano. E pense dobrando este ano e dobrando o ano que vem. Dentro de 3 anos, nós seremos 4.000. Mas precisamos de nos despertar para aquilo a que somos chamados. Nós temos uma vocação. A nossa vocação é mudar esse planeta danificado pelo pecado. Vocês não precisam pensar que ímpio vai mudar, porque não vai. Porque o problema desta terra tem a ver com o pecado. O jugo do pecado precisa ser sacudido. Se vocês quiserem uma terra livre, tem que pregar o Evangelho, até que todos os homens sejam transformados. Enquanto houver um homem perdido, a igreja tem que pregar, porque ela é responsável por isso. Quem vai mudar as perspectivas desse planeta, da sociedade, somos nós, irmãos. Mas nós precisamos nos despertar da nossa consciência. Adolescentes, vocês não pensem, vocês ficam encantados com as menininhas, né? É com as menininhas lá nos salões de festa. Não fiquem não. Vocês têm muito mais do que isso. Você não precisa ir para barzinho, assentar com gente incrédula que vai afundar você no álcool, nas drogas. Isso está acontecendo, irmão. Meninas namorando rapazes drogados e dentro de poucos dias elas estão drogadas, elas estão fumando maconha, elas estão com cocaína
estão fazendo miséria na vida. Por quê? Porque aderiram a um sistema de vida diabólica. Não dê descanso à sua alma, Júnior. Você tem 2 filhos, já tem um adolescente. Meu filho, fique agarrado no seu filho. Não deixe o seu filho ir para a igreja que quiser. Não, meu filho, vão comigo. Eu escolhi essa igreja. É o pai que escolhe a igreja, não é o filho, não. Há uns tempos atrás tinha alguém aqui que tinha filho. Pastor, meus filhos estão querendo ir para lá, que gosta, eu vou para lá. Eu digo, vai. Perdeu os 2 filhos. Vai para lá, coloca o seu filho dentro de uma igreja sem nenhuma preocupação com a verdade do Evangelho plantada no coração. E você vai ver o que vai acontecer. Ele vai ser o evangélico que concorda com tudo. Sabe o grande problema do evangélico? É achar que o Papa está certinho em beijar a santinha, em aceitar o casamento gay. Ele está certo, o Papa está certo. Vamos aderir ao Papa. Vamos lá em Roma dizer, seu Papa, Papa todo mundo, seu líder de todo mundo, e nós vamos te seguir, bicho. Foi isso que fez o pastor da Alemanha agora. Lutero faz a reforma e um cachorro de um pastor sem visão vai lá pedir aliança com a Igreja Católica. Estão pensando que a Igreja Católica está com aliança boa? Não tem aliança boa com ela, não. Então, irmãos, essa visão do Apocalipse é para aqueles que abandonaram a fé. Como é que um pai pode dormir sossegado quando sabe que o seu filho está correndo o risco de ser trocado ali perto da sua casa, naquele botequim maldito, cheio de jovens que ficam jogando conversa fora e pondo maconha para dentro? E não pense que você vai administrar o cigarrinho de maconha, porque o cigarro vai administrar você. Não pense que você vai administrar o namorado incrédulo, porque não vai. Ele vai administrar você. Não pense que você, mocinho, vai administrar a namorada incrédula. Não vai. Ela vai ganhar você. E isso é o mundo que nós estamos vendo. A Aline chora pelo seu filho. Chore para ele se converter. Não fique satisfeito se seus filhos não forem crentes, não. Sofram, orem por eles, estejam na intimidade com Deus, porque, gente, não há chance lá fora. Sem Cristo não há. Agora, se você tem Cristo plantado no coração, pastor, vamos pôr a juventude na rua. Primeiro prepara a juventude para ir para a rua. Porque se ela vai lá misturar, evangelizar, por exemplo, vamos tirar o drogado da rua. Às vezes ele vai para a rua com o drogado. E o grande perigo é esse, bro. É os jovens não se aceitarem a disciplina do Senhor. Por favor, olhem, é a chance que eu tenho de dizer uma coisa para vocês, jovens. Vocês têm uma vida toda, mas vocês têm que administrar cuidadosamente as suas vidas. Às vezes eu conto a minha história, mas a minha história eu vivi. Eu era filho de um pai sem Cristo, de uma mãe sem Cristo, sem ansiedade, sem preocupação com qualquer coisa do reino. Nada. Meus pais, nunca vi meu pai nem minha mãe rezar. Nem Pai Nosso, nem a Ave Maria, que é tão fácil. A Ave Maria é cheia de Deus. Se eu fosse bem isso, tão fácil. Mas nem isso eu vi. Numa família sem esperança e sem Deus. Eu morava no lugar mais atrasado de Minas Gerais. Porque você sabe que o mapa americano tem até onde estão as latrinas da Amazônia. O mapa americano tem. Sabia disso, né? Mas a vila de aldeia, onde eu fui criado, não tinha lugar de mapa nenhum que eu nunca achei. Era uma aldeia de índio que depois se transformou de gente assassina, ladrões. Era lá que eu vivia. Eu me lembro, na frente da minha casa tinha um gramado muito grande, e eu deitava naquele gramado às vezes, na minha desesperança, minha vida
tão inútil naquele lugar. Eu ficava olhando os aviões passando muito alto. E eu sonhava, um dia eu ainda vou, onde ele vai? Ficava lá, sonhando, mas sem esperança. Jesus me amou tanto que mandou uma família para aquela vila, rica, e que não precisava de morar lá. A família me levou a Cristo quando eu saí para estudar em Mantena, num colégio que aquela mulher da família, mãe da família, arrumou para mim. Naquele mesmo mês, no mês seguinte, a família saiu de aldeia. Mas eu já estava em Mantena estudando para ser o quê? Pastor. Eu nem conhecia pastor. Mas fui para ser pastor. Fiz a minha mala, eu fabriquei a minha mala de viagem. Arrumei tábua de pinos, montei a minha mala, bonitinha, lixadinha, não tinha tinta, foi no pino mesmo. Pus 2 calcinhas velhas que eu tinha, um sapato, um par de sapato velho que calcei, os dedos ficaram assim, porque eu tinha ganho uns 3 anos atrás. Estava assim, né? O primeiro sapato que eu calcei, cuidava dele, que ficava brilhante, sem eu calçar. Não, estragava o pé, mas não o sapato. Eu tinha uma coberta, sabe que coberta eu tinha, Mauro? Peleja já usada. Peleja você cobre a cabeça e descobre o pé, fica nessa luta, por isso que ela chama peleja. Você se aquece porque pedala, e chama bicicleta também, porque você pedala a noite inteira. 3 camisas, uma no corpo e 2 lá. A minha coberta era tão ruim que ela cobre na minha mala com a minha roupa, minhas coisas. Uma escova, sem pasta de dente, que era no sabonete mesmo. Dentro da mala, lá vou eu para Mantena. Chego lá, sem eira, nem beira, nem dinheiro na algibeira, nada. E aí? Eu fui o primeiro hippie, cabelo comprido, não tinha dinheiro para cortar cabelo. Eu me lembro, tinha um amigo, tinha um rapaz muito rico na igreja, Eurides Guedes, era comprador de café, e ele estava enriquecendo naquele tempo. Ele disse: Vilas, eu vou ser seu protetor, toma dinheiro, vai cortar o cabelo, você vai morar na minha casa. Foi assim. Mas uma coisa, você sabe o que eu decidi na vida? Eu decidi servir a Deus de todo o meu coração. Olha, desde 14 anos e 6 meses, eu dou toda a minha vida para Deus, sem exceção de um dia. Dizimista eu sou desde que eu ganhei o primeiro salário. Tive a bênção de ter um pagador crente e dizimista. E ele disse: meu filho já tinha 70 anos. Ele me chamou, ele era o tesoureiro da igreja, e disse: meu filho, deixa eu dar uma dica a você. Você quer ser um homem próspero? Ser um dizimista fiel. E naquele dia que eu fui pegar R$1.500 com ele, ele me aconselhou dar 150, e eu dei 150. Depois mandei 700 para minha mãe e fiquei com... Não, mandei 800 para minha mãe e fiquei com 600. Aí, dali para frente, sabe quantos anos tem isso? 60 anos. Nunca deixei de dar o dízimo nem um mês. Eu nunca fiquei desempregado na minha vida. E Bruno, nunca tive grande salário. Todos vocês sabem quanto eu ganho da igreja, sabe? Meu salário? Todos aqui sabem? 30 anos. Oh, aleluia, glória! Eu ganho R$8.700 dessa igreja. Mas eu já tenho uma aposentadoria hoje, né? De INSS, aquela do Lula. Mas eu decidi uma coisa: servir ao Senhor de todo o meu coração
não ser imoral e não ter maus amigos. Eu nunca perdi tempo com um mau amigo, eu nunca sentei num botequim, eu nunca sentei num bar, eu nunca tive amigos que pudessem me influenciar. Eu fui um influenciador. Desde então, eu decidi não ter amigos e meninos, eu decidi não namorar quem não levar uma moça que não levasse Deus a sério. Está vendo, seu Azar? Meu neto. E como vinha, Bruno? Você nem imagina. Eu fui estudar lá em Vitória, chego lá, eu, José Pilatos da Silva, vindo do buraco da aldeia, estudando entre 45 meninas das famílias de Vitória. Porque no colégio estadual era para rico, não era para pobre. Mas eu consegui entrar lá. O diretor se apaixonou por mim assim de cara. Eu vou lhe ajudar, Pilatos, ajudar bem. Entrei lá sem documento, ele disse. E eu estudava com 45 meninas porque escolhi um curso que era para mulher. Era um clássico para estudar línguas. Aí lá, a menina lá, filha de um ricão, apaixonou por ele, né? Não tem não. Vou estudar lá na minha casa? Não vou não. Vocês pensam que eu dava corda para o diabo? Eu não dava. Vamos lá, eu não vou não. Não, nós vamos com as outras meninas, com outras meninas, eu não vou não. Vamos fazer um grupo de estudo, Pilatos? Não vou fazer grupo de estudo porque eu não sei estudar com os outros. Eu tenho que estudar sozinho, eu não sou tão inteligente e eu não posso perder nenhum tempo, eu não perdia tempo. Francisquinho, eu não perdia tempo. Não perdia tempo. Eu não jogava bola, eu não jogava sinuca, eu não entrava em nada assim. Meus amigos eram muito especiais. Eu não me influenciava. Eu fiz uma escolha de vida e paguei preço disso, Hernani. Paguei preço. Ajudei a minha mãe, que era também muito pobre, investi mais da metade que eu ganhava. A minha vida foi essa. Mas por quê? Porque eu descobri que toda semeadura em Cristo tem resultado. Agora, já começa com essa religiosidade aqui, da cultura. Da razão. Houve um tempo que eu fui influenciado por um professor, ele era intelectual, e eu me aderi ao time dele. Joguei no time 3 meses, não, isso não dá para mim não. Porque nesses 3 meses quase que eu deixei o seminário. Aí eu resolvi, eu vou ter evangelho do coração e da Bíblia. Eu decidi, Bruno, que a Bíblia é verdade. Por isso eu creio, e se ela for preta, melhor ainda. Eu creio na Bíblia de capa a capa. E não tem argumento comigo, porque eu fiz uma decisão. O que a Bíblia fala é o que o cientista tolo lá fala. E eu descobri que o cientista sem Deus é um tolo. O ateísta é um tolo. Porque a Bíblia diz, unece o tolo no seu coração, não há Deus. Então eu vou andar segundo o conselho de todos? Não me interessa o que ele escreveu não, sabe? É dele, não é de Deus. Mas a Bíblia é de Deus. É livre de Deus. Põe esse livrinho no coração. E principalmente o Apocalipse, porque pelo menos tem dragões e assusta a gente. Mas agora, meus amados, e o capítulo 7 vai tratar de quê? Capítulo 7 Capítulo 7 é um parêntese, e tem 2 grupos de remidos. Tem o selo dos 144.000, para que sejam protegidos
juízo das trombetas, e os santos da grande tribulação. Então, esses dois parênteses. O selo dos 144. Vamos ver sobre os 144 mil aí? Leiam com muita atenção, porque há uma coisa nestes 8 versos. Deixa eu ler e preste atenção. Depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, pontos cardeais, né? Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum deles soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi tampouco esta proteção ecológica, para não haver dano da terra. Vi também outro anjo subir da banda do sol nascente, o qual tinha o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado a testa do servo do nosso Deus. Então ouvi o número dos selados, que eram 144 mil. Da tribo dos filhos de Israel, eram 140, das 12 tribos. Da tribo de Judá, que é a tribo do rei, do reinado, 12 mil. Da tribo de Rúben, o primogênito de Jacó, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, filho de José, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Faltou um filho de Jacó. Quem faltou aqui? Porque entrou um filho de José. José foi elevado ao privilégio de primogênito. Ele ganhou 2 tribos, porção dobrada. Uma para ele e uma para Manassés. Aqui, no livro de Apocalipse. Quem é que faltou aqui? Hein? Faltou o Dan. Por isso, pensa-se que o anticristo sairá da tribo de Dan. Por quê? Que os defensores desta tese acham que o anticristo vai sair da tribo de Dan. Porque ele não está aqui. Não, porque Dan era como uma serpente que espreita na beira do caminho e morde o tornozelo lá do cavalo, envenena por ali. Mas então o Dan está fora. Por que pensam que vai sair uma tribo judaica? Porque o anticristo não será aceito pelos judeus se não for judeu. É o argumento deles. Os judeus só podem aceitar como seu líder na altura do Messias, se for judeu. Então agora, aqui nós temos os 144 mil assinalados das 12 tribos de Judá. 12 de cada tribo. 12 mil, né? E então este é o primeiro grupo que foi assinalado para fazer parte do cortejo do Cordeiro. E aí você tem os santos da grande tribulação. Vamos ver os santos da grande tribulação. Vamos ler isso aí. Agora vocês leiam o verso 9 a 17. Vamos ler? Cada um lê no verso.
começar. 9 a 17. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. 10. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. 11. Os anjos estavam em pé, estavam os anciãos e os quatro seres Os quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu corpo, e adoraram a Deus. 12. A irmã que estava lendo aí, quem estava lendo? dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? 14. Por isso estão diante do trono de Deus, no céu de dia e de noite, o seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador. 17. Porque o Cordeiro que está no meio diante do trono, ele se sentará. E os mundos entenderá a forma d'alta, Deus lhe fará de glória toda lado. Muito bem, amém. Agora vamos ver aqui. Primeiro, os santos na grande tribulação. Nós vimos primeiro os assinalados das duas tribos de Israel. Agora nós vamos ver os santos na grande tribulação. Nós já estamos aqui na grande tribulação. E depois olhei, e eis uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos, de onde eles vieram lá debaixo do altar, e clamavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, sejam o nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos respondeu: quem são estes vestidos de branco, de onde vieram? A quem foram dadas essas vestes brancas? Nós já lemos isso. Vestes brancas foram dadas a quem? E onde? E quando? As almas que estavam sob proteção debaixo do altar. A elas foram dadas vestiduras brancas, e aconselhado que esperassem até que completassem os seus remidos. Aqui está no final da grande tribulação. Parece-me que os remidos estavam completados. Agora eles estão diante do trono. E aí alguém pergunta, um dos anciãos respondeu, perguntou, né? Quem são estes vestidos de branco e de onde vieram? Eu lhe respondi, isto é João dizendo, eu lhe respondi, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, estão vendo? E lavaram
seus vestidos. Todos a senhora respondeu: quem sou eu, velho? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, verso 14, eu estou lendo, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. O Cordeiro está onde? O Cordeiro, diz ele. Por isso estão diante do trono de Deus, serve dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Eles servem o Cordeiro e Deus cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, cairão sobre eles, nem sede terão, e o sol não cairá sobre eles, nem o calor do sol cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, e apacentará, e os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui, neste texto de Apocalipse que nós lemos, aqui no verso precisamente 15, nós temos 10 bênçãos prometidas aos remidos aqui, das quais os remidos estão desfrutando. Deixa-lhes mencionar estas 10 bênçãos dos remidos. Eles, verso 15, estarão diante do trono de Deus, verso 15, servirão a Deus de dia e de noite, verso 15, ter Deus em seu meio, verso 15, nunca mais ter fome, verso 16, aliás, quinto, nunca mais ter fome, verso 4, verso 16, nunca mais ter sede, verso 16, nunca mais ter a luz opressiva do sol, o calor do sol queimando-lhes, verso 16, nunca mais sentir um calor incômodo, verso 16, ser apacentado pelo Cordeiro para sempre, 17, abundância de águas vivas para refrigerar, verso 17, e nunca mais ter dor, verso 17. Agora, os santos identificam as duas testemunhas. São 2 homens e não alianças. São 2 dispensações. Agora, são testemunhas de Cristo. Poder lhes será dado no futuro quando elas vierem à terra. Essas 2 testemunhas poderão ser Elias e Moisés. Para isso não é preciso ser homens que já exerceram este poder. Serão profetas. Então, irmãos, esse capítulo termina com estes 2 grupos de santos aqui. Os 144 mil e aqueles que estavam debaixo do trono. Amém? Amém. Agora, os senhores têm direito a perguntas. Alguém tem perguntas? Eunice, para aí, Eunice. Para aí, Eunice. Aqui, Eunice. Fala com você. Mas o Efraim, ele é filho de José. Então, por isso que eu não contabilizei. Porque aí a tribo de Manassés substituiu a tribo de Dan. Mas o Efraim, eu não sei porque ela ficou fora.
E é um tema importante, mas eu trarei a resposta para você. Eu trarei a resposta. A do Efraim, eu não sei porque ela não entrou, mas naturalmente ela não entraria. Por quê? Efraim é contabilizado como tribo, mas José, em alguns casos, não é contabilizado. Ele recebeu 2 heranças e passou-as para os filhos. Não, eles estão pedindo justiça. E justiça tem que ser feita. Já no céu. Mas eles ainda não estão na posse da sua herança. Mas o que está preocupando a eles é que aqueles que os sacrificaram estavam lá vivendo. Eles estavam lá. E eles querem justiça. É como a pessoa que tem um querido assassinado e pede justiça. Que eles sejam julgados. Queremos só isso. Mas eles não estão pedindo o inferno, por exemplo. Eles estão pedindo que se faça justiça a eles. Que eles não foram vingados no sentido de ter sido feita justiça por causa da sua morte. Certo? E a pessoa fica satisfeita com qualquer tipo de justiça, não. Tem que ser aquela justiça adequada ou à medida do crime cometido. Certo? Mais perguntas? Agora, Miguel Valdemir, né, Valdemir? Positivo. Eu ia falar sobre o 7º selo, mas não vou falar. O Valdemir fala porque está no capítulo dele. Muito bem, irmãos, obrigado. Vamos então